Vem cá, imagina que você abre uma vaga na sua empresa e aparece aquele candidato com o seguinte currículo: trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, não pede férias, não pede aumento, aprende qualquer processo em minutos, executa tarefas repetitivas sem se cansar e sem errar, fala todos os idiomas e quando você precisa de mais um, é só copiar e colar. O salário, dependendo da função, entre 50 e 500 reais por mês. Isso parece bom demais para ser verdade, né? Mas não é. Esse candidato existe e ele se chama agente de IA. E em 2026, 88% dos executivos já planejam aumentar o orçamento de IA por causa desses agentes. 66% dos que adotaram reportaram aumento de produtividade e 57% reportaram redução de custo. Mas aqui está o problema. A maioria das empresas não sabe como começar, sabe o que quer, mas não sabe por onde, e acaba comprando ferramenta errada, automatizando o processo errado, e 3 meses depois concluindo que a IA não funciona, quando na verdade a contratação é que foi errada. Então hoje eu vou te ensinar a contratar, treinar e gerenciar o seu primeiro agente de IA, passo a passo, como se fosse uma contratação de verdade, porque no fundo é isso que é. Quando você contrata um funcionário humano, você começa pela descrição de vaga. Qual é o cargo? Qual a função? Quais as entregas? Quais os limites de autoridade? Com o agente de IA é a mesma coisa. E a Anthropic, que é a empresa por trás do Claude, disse algo que eu repito como mantra. As implementações de agente mais bem-sucedidas usam padrões simples e componíveis. Começa simples, escala depois. Pensa num agente como um estagiário extremamente capaz. Você não dá para o estagiário a chave do cofre no primeiro dia, né? Você dá uma tarefa específica, com limites claros e o supervisiona. Conforme ele prova a competência, você vai ampliando a responsabilidade. Antes de qualquer ferramenta, responde 3 perguntas. Pergunta de número 1. Qual problema específico esse agente resolve? Se você não consegue descrever em uma frase, o escopo está largo demais. Errado. Um agente que cuida do financeiro. Certo, um agente que reconcilia pagamentos do Pix com o extrato bancário e sinaliza divergências acima de R$ 100. Pergunta de número 2. Como é o processo hoje feito por humanos? Se nenhum humano consegue seguir o processo de forma consistente, o agente também não vai conseguir. Documente o passo a passo. Isso vira a base do treinamento. Pergunta de número 3. Qual o critério de sucesso? Tempo de execução? Taxa de acerto? Número de tarefas completadas? Defina antes de começar. Porque se você não sabe o que é sucesso, não vai saber se o agente está performando. Esse passo parece óbvio, mas é onde a maioria falha. O estudo do MIT que eu mostrei nesse vídeo aqui do canal confirmou: o erro número 1 é começar pela tecnologia em vez de começar pelo problema. A descrição da vaga do agente é o antídoto. Com a vaga definida, agora você precisa decidir que tipo de agente contratar. E aqui tem 3 caminhos dependendo da complexidade do perfil da sua equipe. Caminho de número 1. No Code. Plataformas como NHN, Make, Lind ou Diff. Você monta o agente visualmente sem escrever código, ideal para processos simples e equipe sem desenvolvedor. Em 2026, é possível construir um agente funcional em 15 a 60 minutos nessas plataformas. O usuário de negócio e não só o desenvolvedor consegue criar agentes também. Caminho número 2, Framework. Ferramentas como LangChain, Creo AI ou LlamaDex precisam de um desenvolvedor, mas dá muito mais controle sobre o comportamento, memória e integração. É ideal para processos críticos, onde você precisa de rastreabilidade e testes rigorosos. Caminho de número 3, Custom, construção sob medida, do zero, com a API do Cloud, GPT ou Gemini. Máximo controle, máxima flexibilidade, mas requer time técnico forte. Esse é o caminho para empresas que querem agentes em produção com governança robusta. Uma dica prática: começa com um no-code para provar o conceito. Se funcionar e o ROI estiver claro, migra para Framework ou Custom para escalar com segurança. Não vai gastar 3 meses construindo do zero para depois descobrir que o processo não deveria ser automatizado. E uma estratégia de custo que nós usamos com os nossos clientes: roteie 70% das tarefas rotineiras para um modelo mais barato, como o Cloud Haiku ou o Gemini Flash. E reserve o modelo Premium, como o Cloud Opus, só para os 30% que exigem raciocínio complexo. E isso corta custo de operação de 60% a 70%. Agora vem a parte que separa o agente útil do agente inútil: o treinamento. E não é treinamento de modelo de machine learning, é algo muito mais simples e mais negligenciado. Pensa assim: quando você contrata um funcionário novo, você não joga ele na frente do cliente no primeiro dia. Você dá o manual, explica os processos, apresenta os sistemas, mostra o que pode e o que não pode fazer. Com o agente é a mesma coisa. O treinamento de um agente se resume a 3 elementos. Primeiro, prompt de sistema, é o DNA do agente. Aqui você define quem ele é,
o que faz, como se comporta e quais os limites. Um bom prompt de sistema é como um job description detalhado. Diz, você é um agente de atendimento da empresa X. Seu objetivo é responder às dúvidas sobre os nossos produtos. Se o cliente pedir reembolso acima de R$500, escale para um humano. Nunca invente informação. Sempre cite a base de conhecimento. Segundo, as ferramentas. Ferramentas são o que separam o chatbot de um agente. São as ações que ele pode executar. Consultar banco de dados, enviar e-mail, atualizar CRM, buscar na web. E é aqui que o MCP que eu expliquei nesse vídeo aqui entra. Com o MCP, o agente se conecta com seus sistemas por um protocolo padrão. Você não precisa construir aquela integração customizada para cada ferramenta. Terceiro, a base de conhecimento. É a memória do agente. Documentos, fax, manuais, histórico de atendimento, tudo que o agente precisa saber para responder com propriedade. Sem a base de conhecimento, o agente alucina. Com base de conhecimento, ele responde com autoridade. E uma regra de ouro, não tente ensinar tudo de uma vez. Começa com 20% do conhecimento, que resolve 80% dos casos. Depois, vai alimentando conforme os edge cases aparecem. É como treinar um funcionário. No primeiro mês, ele resolve os casos simples. No terceiro, já lida com os complexos. Esse é o passo que a maioria pula, e é o passo que salva a sua empresa. Guardrails são os limites de autoridade do agente. O que ele pode fazer sozinho, o que precisa de aprovação humana, e o que ele nunca pode fazer. E nós classificamos as ações em 3 níveis. Nível verde, execução autônoma, tarefa de baixo risco, onde o agente pode agir sozinho. Responder perguntas frequentes, classificar um ticket, gerar um relatório, enviar uma notificação padronizada. Nível amarelo, execução com aprovação, tarefas de risco médio, onde o agente prepara a ação, mas um humano aprova antes de ele executar. Enviar proposta comercial, aplicar desconto, escalar caso crítico. Por fim, nível vermelho, proibido, ações que o agente nunca pode executar. Deletar dados, aprovar pagamentos acima de um teto, tomar decisões que afetem o compliance ou contratos. Essas ações são sempre humanas. E cada ação do agente precisa ter log, trilha de auditoria, quem pediu, o que o agente fez, qual foi o resultado. Isso não é burocracia, é segurança. E como eu falei nesse vídeo aqui do canal, o Roadmap de 2026 do MCP já inclui trilhas de auditoria, o OAuth 2.1 e integração com SSO. A tecnologia está amadurecendo para isso. Beleza, a gente pronto, treinado, com guardrails definidos, agora é hora de colocar para rodar, mas não de uma vez. Gradualmente. Nós usamos o que chamamos de método do sombra. Nas primeiras 2 semanas, o agente roda em paralelo com o processo humano. Ele faz as tarefas, mas as respostas não vão para o cliente. O humano compara o que o agente faria versus o que o humano fez. Isso revela os gaps antes de impactarem o negócio. Depois do período sombra, você abre para um grupo pequeno, 10% dos tickets, ou um tipo de processo. E mede tudo. As métricas que importam são taxa de conclusão de tarefas, tempo médio de execução versus humano, taxa de erro, taxa de escalonamento para humano e satisfação do usuário final se aplicável. E aqui é onde aparece o ROI, porque você sabe exatamente, antes o processo custava X horas e Y reais. Hoje o agente custa X menos e Y menos. E essa diferença é o argumento para escalar. Nós fizemos um vídeo recente no canal onde mostramos que 95% dos projetos de IA falham. Os 5% que funcionam fazem exatamente isso. Piloto controlado, medição rigorosa e escala baseada em evidência, não em hype, em números. E esse processo inteiro é exatamente o que a gente faz com os nossos clientes. Nós somos a Areópagos e fazemos os nossos clientes faturarem mais utilizando tecnologia de ponta, que permite acelerar os processos internos com corte de custos e automação escalável através de IAs agênticas. Da descrição da vaga até o deploy em produção, da escolha do modelo ao desenho dos guardrails, a gente faz o agente funcionar, não como demo, como operação. Eu quero fechar com algo que repetimos para os nossos clientes e vale repetir aqui. Agente de IA não é projeto de tecnologia, é contratação estratégica. Você não compra uma ferramenta, você adiciona um membro ao time. E como qualquer contratação, o sucesso depende de 3 coisas: descrição de vaga clara, o onboarding bem feito e gestão contínua. A diferença é que esse membro do time nunca dorme, nunca reclama e fica melhor a cada dia. E quando você acerta a primeira contratação, a segunda é mais fácil e a terceira mais fácil ainda, porque você já tem um método. A Salesforce já tem 29 mil empresas usando agentes. A IBM tem um guia inteiro de implementação. Os frameworks estão maduros. As ferramentas no-code permitem que qualquer pessoa de negócio crie um agente funcional em menos de 1 hora. A barreira não é mais tecnológica, a barreira é começar. E se você quer começar certo, sem desperdiçar tempo com ferramenta errada ou processo errado, tem um link que eu deixei aqui embaixo na descrição para você fazer um diagnóstico de maturidade gratuito. É um formulário rápido, em poucos minutos você já recebe um documento com o seu nível de maturidade atual. E se você quiser avançar, a gente mapeia os seus processos, identifica qual é a melhor primeira contratação agêntica, define o caminho técnico
técnico e te entrega um plano pronto para executar, porque o primeiro agente bem-sucedido muda a cultura da empresa inteira e a gente quer que o seu primeiro seja um sucesso. Já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual seria o primeiro agente que você contrataria na sua empresa? Eu leio tudo e posso trazer exemplos no próximo vídeo. Eu sou o Matheus e nos vemos no próximo vídeo.